Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o quarto episódio da série do Chuck. Esse episódio começa naquela mesma noite que a gente acompanhou no final do episódio anterior, em que Alex fez uma festa lá na sua casa enquanto os pais estavam fora e o Chuck acabou chegando lá, ele matou o Oliver, tentou matar Alex e pôs fogo em tudo. Aqui a gente vê o Jake chegando no hospital sem entender exatamente o que aconteceu e ele percebe que vários dos seus colegas de classe estão lá hospitalizados, incluindo o Devon, que está numa situação até tranquila, ele está lá mais por precaução mesmo, e o Junior, que já está com a situação mais complicada, provavelmente teve muita fumaça entrando no pulmão dele, o pai chega até a comentar que aquilo poderia atrapalhar a questão dele, com a corrida, e a gente vê que a irmãzinha da Alex, ela também está hospitalizada, e a Alex está lá acompanhando para saber como é que está a sua irmã. Como eu já tinha comentado para vocês anteriormente, o Don Mancini, ele é muito fã da franquia Halloween e novamente ele traz uma referência a essa saga, especificamente o filme Halloween 2 de 1981, em que a gente vê a personagem da Laurie Strode na maior parte do filme lá no hospital e também o filme é uma continuação direta daquilo que a gente vê no filme original, os dois filmes se passam numa mesma noite, assim como esse quarto episódio continua exatamente onde o terceiro episódio parou, nos mostrando uma mesma noite horrível que vai traumatizar esses adolescentes para sempre. Lá no hospital, Jake encontra Alex e é muito legal ver a conversa deles, agora que Alex já tem noção de que o Chuck está vivo e que ele é responsável por todas essas mortes que estão acontecendo, inclusive ela acaba ligando os pontos e ela chega a comentar com o Jake que foi o Chuck que foi responsável pela morte do pai dele e ele acaba confirmando. Depois disso, os dois decidem ir juntos lá para casa da Lexi, porque eles têm medo que o Chuck não tenha morrido no fogo e continue indo atrás deles para se vingar. Quando os dois vão lá, eles têm uma conversa que eu achei muito interessante, onde a Lexi ela começa a falar com o Jake sobre quanto ela ficou chocada com o fato de que ele desejava que ela morresse, porque ele chega a comentar que o motivo do Chuck ter feito tudo aquilo na casa dela foi porque ele mandou o Chuck pra lá, ele pediu pro Chuck matar a Lexi. E a Lexi, ela fica, chocada, nossa, por que você queria me matar? Porque você me odeia tanto. E ele acaba jogando várias verdades na cara dela, porque ela parece que não tem noção nenhuma e não percebia o mal que ela fazia, com a forma como ela humilhava ele, como ela maltratava ele na escola, aquela piada horrível que ela fez na festa de Halloween, vestida, fantasiada como o pai dele e fingindo que estava sendo eletrocutada. Aquilo foi muito ridículo, mas você percebe nesse episódio que a Alex, ela realmente, genuinamente, parecia não ter ideia daquilo que ela estava fazendo, não ter ideia de quanto aquilo realmente machucava uma pessoa. Ela basicamente estava levando tudo na graça, tudo na brincadeira, e ela não tinha nenhuma maturidade e nenhuma responsabilidade. E aí, nesse momento que o Jake tá jogando as verdades na cara dela, acaba tendo uma confusão ali, ela quase cai da escada e o Jake consegue segurar ela, E nesse momento a gente vê o Chuck, que ele tá com um novo visual, que tá horrível, nojento, grotesco, gente, tá incrível. Todo queimado, todo derrotado, Ele tá com o lado da cara, todo destroçada. E ele aparece lá, ainda vivo. E ele fica tentando, fazer o Jake matar a Alex finalmente, Ele fala, olha aí, você teve uma oportunidade, você tá com ela. Basta ele soltar a mão e ela morre, Ela cai dali. E aí o Jake acaba dizendo, que ele não vai ser um assassino, ele não vai querer ser como o Charles Lee Ray, Ele desiste de toda aquela confusão, ele fala, não vou matar ela, ajuda a Alex a se salvar. E eu acho que esse momento vai ser muito importante, para a trajetória da personagem da Alex daqui pra frente, porque nessa cena a gente teve, primeiro, ela sendo confrontada em relação a tudo de ruim que ela fez, e eu acho que nesse momento ela vai começar a repensar a tudo aquilo que ela estava fazendo com o Jake, a forma como ela agia. Além disso, também, ela teve o fato de que o Jake, apesar de super odiar ela, acabou salvando a vida dela, e desistiu de fazer aquilo. Ele percebeu que a morte não era, o assassinato não era o caminho certo para lidar com aquilo. E eu acho que tudo isso vai mexer profundamente com a Alex, Ela vai começar a refletir e talvez, iniciar uma jornada para se tornar uma personagem melhor. E agora, voltando para o hospital, a gente teve uma cena que eu adorei, que foi um grande barraco entre os pais, dos personagens principais. Eu achei muito incrível. A gente tava lá, vendo os pais do Junior contra os pais da Alex, Os pais do Junior estavam jogando as verdades, dizendo que os pais da Alex, eles não sabiam controlar a filha, que eles eram pais negligentes, que a filha, fazia bagunça, fazia essas festas, humilhava as pessoas, enfim, que a filha era uma desgraça, que os pais não sabiam lidar com aquilo, não tinham limite nenhum. E aí a família da Alex começa a jogar na cara do pai do Júnior, que ele pressiona muito o filho, que ele fica projetando os sonhos deles e os desejos dele, tudo no filho, e o filho fica lá naquela coisa que tem que ser o melhor nos esportes, que tem que ser o mais popular, enfim. E aí chega a mãe do Devon, querendo ali apaziguar, pensando que vai ser a sensata da situação, e o povo começa a falar mal dela também. A mãe da Alex fala, que o filho dela é um esquisito,
porque ele fica, né, fazendo aquele podcast, falando de crime, falando de homicídio, aí fica naquela bagunça, aquela confusão. E aí a mãe do Devon acaba, né, dizendo para eles, contando para eles, que descobriram que o Oliver não morreu devido ao fogo, né, e que ele havia sido esfaqueado, né, que ele tinha várias marcas de perfuração, e a gente sabe, né, que antes mesmo do fogo começar, foi o Chuck que tinha esfaqueado o menino. Uma coisa que a gente já vem reparando, né, no decorrer dos episódios e que aqui ficou ainda mais claro é o fato, né, da mãe do Devon ela ter muitas suspeitas em relação ao Jake, porque ele tem muita coisa, né, relacionada com todas as cenas do crime, né, com as pessoas que estão sendo assassinadas. E, né, a gente vê também que ela tá suspeitando um pouco em relação ao boneco, né? Ela fala que o boneco ele sempre está presente em várias cenas, né, de morte, em várias coisas que estão acontecendo. Mesmo na questão da casa, né, que o pessoal diz que o Jake não estava lá, ninguém viu o Jake. Ela pergunta, né, pro Devon, o boneco estava lá e Devon fala que viu o boneco, né, do Chuck, o good guy. Além disso, né, pra piorar, a gente sabe que no episódio passado, enquanto toda aquela loucura estava acontecendo na casa da Lexi, o Jake estava no cemitério, né, sozinho, indo, né, ver os pais, falar com os pais, ver a sepultura dos pais. E aí que tá o problema, porque ninguém pode provar que ele estava lá, né? Ele estava sozinho no cemitério e aí não tem nenhuma testemunha para dizer que ele é inocente. Consciente, né, dessas suspeitas da sua mãe e também curioso em relação à presença do boneco, né, em todas essas cenas do crime, o Devon ele decide investigar, né, ele pega lá o celular dele para pesquisar, e isso é mais ou menos aquilo que eu tinha falado no vídeo passado que eu achava que ia acontecer, né, que o Devon ele ia ser a fonte de informação para as pessoas que só estão assistindo a série e não acompanharam, né, os filmes antigos, consigam entender exatamente tudo o que aconteceu com Charles Lee Ray e entender o papel dos personagens dos filmes anteriores que vão aparecer na série a partir do próximo episódio. Tanto é, né, que enquanto ele está pesquisando, a gente vê imagens da Nika e da Tiffany, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Não é aleatório, principalmente porque no trailer do próximo episódio a gente já vê que a Tiffany e a Nika, né, vão aparecer. Então eu acho que eles colocaram, né, durante a pesquisa dele a imagem das duas, para que o pessoal que não está tão acostumado com a história dos filmes já fique, né, com a imagem delas na cabeça, para quando elas aparecerem no próximo episódio, as pessoas entendam que elas são a parte muito importante da história do Chuck. Além de ver nessas imagens de personagens antigos, o Devon ele também tem contato com a lenda do Chuck, a lenda, né, do boneco assassino, e aí ele acaba tendo uma conversa com a Lexi, né, porque ela e o Jake voltaram para o hospital depois que um policial pegou o boneco Good Guy e levou para o hospital porque o pai da Lexi tinha mandado, né, entregar para a filhinha dele que estava lá hospitalizada. A Lexi e o Jake lá estão totalmente desesperados, né, a mãe do Devon pega o Jake para conversar sozinho e o Devon fica com a Lexi, né? Ela acaba contando para ele que realmente é verdade, que foi o boneco que tentou matar ela e que ela e o Jake estão conscientes de tudo aquilo. Enquanto esses personagens, né, estão conversando, a gente vê o Chuck atacar mais uma pessoa, né? No caso, ele ataca o policial que pegou ele lá na casa da Lexi. E é muito legal porque a série tá mantendo aquilo que eu já tinha comentado para vocês em outros vídeos, né? De que eles iam tentar fazer pelo menos uma morte por episódio. Então, lá no primeiro episódio morreu o pai do Jake. No segundo, né, eles mataram, o Chuck matou, né, a empregada. No terceiro, a gente teve a morte do Oliver. E agora no quarto, né, a gente teve a morte do policial. E foi muito legal ver essa cena, né, o Chuck atacando ele com todas aquelas agulhas. E aí foi muito incrível a morte dele, eu adorei porque foi bem sangrento, eu gosto de morte com sangue. E aí eu amei toda aquela cena, né, achei que foi bem criativo, foi bem diferente, foi bem grotesco a forma como o Chuck apareceu, né, porque esse visual dele, com a metade da cara queimada, tá muito incrível, né, muito fabuloso. E aí acaba, né, que eu acho que esse momento ajuda a tirar as suspeitas de cima do Jake. Porque como o Jake estava conversando, né, com a mãe do Devon, depois quando eles encontram o corpo desse policial morto, o Jake, né, finalmente ele tem o álibi. Ele estava ocupado, né, não dava tempo dele ter matado o policial. Então eu acho que a partir desse momento, né, eles vão começar a investigar um serial killer sem achar que algum dos adolescentes, né, é responsável. Eles provavelmente vão perceber que tem alguma outra pessoa ali. Agora, claro, né, que eles não vão acreditar que é o boneco. Isso é algo que os personagens acabam entrando em consenso, né? O Jake e a Lexi, eles sabem que se eles disserem que o boneco é culpado, ninguém vai acreditar. Inclusive, né, a gente já sabe pelos filmes anteriores que toda vez que um personagem dá a culpa, né, coloca a culpa no boneco, as pessoas acabam não acreditando, né? A pessoa acaba indo para uma instituição psiquiátrica, né? Que foi o que aconteceu com a mãe do Andy, né? Foi o que aconteceu com a Nika. Então, é importante, né, que eles não digam para as autoridades que a culpa foi do boneco. E mais uma vez, né, nesse quarto episódio, a gente também teve cenas no passado, né, mostrando a origem do Charles Lee Ray, do Chuck, que a gente conhece. E dessa vez a gente não vê ele criancinha, né, a gente vai ver ele adolescente. E a gente vê que depois que os pais dele foram assassinados, ele foi morar, né, numa casa lá de meninos, que deve ser tipo um orfanato ou um internato, algo desse estilo. E ele era o mais velho ali do grupo, né, ele tinha uma coisa
Ele era meio que uma figura de líder para aqueles meninos, né? E mostra que ele lia histórias para eles, né? Ele estava lendo lá a história do Peter Pan. E a gente vê que ele passou alguns anos sem matar, né? Até que ele acaba matando um dos funcionários lá, né? Daquele local, que ele ficou com raiva do cara lá por uma besteira, aquela coisa de psicopata, né? Qualquer coisa é motivo para matar. E aí o Chuck, né? Acaba matando o rapaz e arranca a mão dele, né? Ele leva as crianças para irem lá ver o corpo do cara, né? Assassinado, e a mão dele decepada. E aí é um momento assim muito grotesco, né? As crianças começam a correr, mas uma criança fica ali e acha aquilo super interessante, né? E aí o Chuck já percebe que aquela criança é psicopata, assim como ele. Depois de assassinar o funcionário e arrancar sua mão, né, para fazer uma referência ao Capitão Gancho da história de Peter Pan que ele estava lendo para as crianças, o Charles decide fugir, né, antes que comecem a suspeitar dele, mas antes de ir embora, ele entrega uma caixa com a mão decepada, né, para aquela criança que ficou fascinada quando viu o corpo morto, e nesse momento a gente tem, né, uma grande revelação que o nome daquela criança é Ed Caputo, que, caso vocês não sabem, né, se trata do amigo, né, o cúmplice de Charles Lee Ray, que a gente conhece lá no primeiro filme do Chuck, né, Brinquedo Assassino, de 1988. Lá no início, né, de Brinquedo Assassino, a gente vê que o Charles Lee Ray está sendo confrontado, né, pelo detetive Mike Norris, e tem toda aquela situação, né, dele ter sido baleado e ele entrar naquela loja de brinquedos e transferir sua alma para o Good Guy. Só que o motivo de tudo aquilo ter acontecido é porque o Charles Lee Ray estava, né, com um cúmplice dele, o Ed Caputo, e na hora que o detetive Mike Norris apareceu, o Caputo, né, ele fugiu e deixou o Charles lá sozinho. E aí o Charles, né, ele diz que ele vai se vingar. E durante o primeiro filme, né, a gente vê que de fato, né, ele leva o Andy para a casa do Ed Caputo e lá ele mata, né, que inclusive acham que foi o Andy, aí levam o Andy para a polícia, né, e o Andy começa a falar que foi o boneco, enfim. Assistam lá, né, o primeiro filme do Chuck, ou caso vocês não tenham acesso ao filme, né, ou queiram só relembrar rapidamente, vão assistir o vídeo que eu fiz, né, resumindo os 7 filmes do Chuck, porque lá eu conto, né, os principais detalhes para você saber. E, né, essa foi uma das mortes mais impactantes que a gente teve, né, lá no primeiro filme do Chuck. Então é muito incrível a gente ver aqui, né, como foi que a relação do Charles Lee Ray e do Ed Caputo começou. Agora, né, que eu já conversei com vocês sobre os principais acontecimentos desse episódio, eu queria aproveitar esse momento para falar sobre uma teoria, né, que eu vi na internet e complementar com algumas coisas, né, que eu também estou acompanhando sobre os bastidores da série do Chuck. Então, né, no final desse episódio, a gente vê, né, que quando eles encontram o corpo do policial morto, tá lá o trio Devon, Jake e Lexi, né? Eles estão lá vendo o Chuck, e o Chuck dá uma dedada para eles, né, provando que tá vivo. Para o Devon, né, que o Devon ele só tinha visto a lenda e conversado com a Lexi, mas ele ainda não tinha visto, né, o Chuck em ação. Então, naquele momento da dedada, o Devon vê, né, que realmente o Chuck tá vivo, que tudo aquilo é verdade. E a gente fica, né, com esse trio, que eu acho que esses vão ser os nossos verdadeiros protagonistas da história. E o Junior não vai fazer parte desse grupo. Eu vou estar mostrando aí agora, né, pra vocês a imagem de um tweet que eu vi de uma fã gringa, né, do Chuck, que ela estava reparando que em um dos trailers que lançaram, né, da temporada, a gente vê uma imagem do Junior e do Chuck, né, no mesmo ambiente. A gente tem lá o Chuck, né, ele tá de costas pro Junior, ele tá com o rosto meio virado, né, provavelmente eles estão tendo algum diálogo aí. E por mais que a imagem, né, do Junior, nessa primeira imagem, esteja meio borrada, dá pra gente imaginar que o Junior tá bem tranquilo ali, né? Ele não parece estar chocado, descobrindo que o Chuck tá vivo. Parece que ele já tá sabendo o que tá acontecendo e ele tá bem pleno. E na segunda imagem a gente vê, né, uma cena que parece ser ali no mesmo momento, né? Porque a roupa do Junior tá um pouco parecida, em que ele tá tocando uma faca, né, meio fascinado. Então, essa fã, né, gringa, ela fez uma teoria de que provavelmente o Junior ou ele vai ser, né, possuído pelo Chuck, porque a gente já viu lá em Culto de Chuck que ele consegue possuir diversos objetos e pessoas, né? No caso, no final de Culto de Chuck, a gente vê, né, que ele tá com um exército de bonecos e ele também possui a Nika. Então, será que seria possível, né, que durante essa temporada a gente vai ver o Chuck possuir o Junior? Eu acho que seria muito interessante. A outra teoria que ela fala aqui, né, é que talvez o Junior não seja necessariamente possuído, mas, né, que por vontade própria ele acabe se juntando ao culto de Chuck, ou seja, trabalhando junto, né, com o Chuck, a Nika possuída e a Tiffany. Eu acho que essa teoria dela faz muito sentido, por isso, né, que eu tô trazendo aqui pra vocês, porque até agora eu tava meio em dúvida, né, sobre qual seria o papel do Junior no decorrer da série, né, o que é que ele tava aqui pra fazer na série, porque a Lexi, eu entendo, né, que ela tem aquela jornada dela ser a personagem que era bem ruim, e aí ela vai ter todo aquele momento, né, de redenção, de tentar ser uma pessoa boa, enfim, né, e aí a gente tem o Devon, que é o interesse amoroso do Jake, e também é a pessoa, né, que é o nerd, que estuda sobre crimes, então ele vai ser o responsável por trazer, né, as informações para o grupo, e o Jake é aquela coisa, né, o protagonista, a gente vê a maioria das coisas que acontecem, né, pela perspectiva dele. Então esses três personagens já tinham
uma jornada, assim, uma trajetória, um motivo para estar, né, dentro dessa série que eu já tinha entendido, mas o Junior não. E eu acho que vai ser isso, gente. Inclusive, porque se vocês repararem, né, desde o início a gente tá vendo uma vontade do Chuck de trazer, né, de fazer um novo psicopata, né, de trazer uma nova geração de assassinos. E isso você vem percebendo muito nesse terceiro episódio e no quarto, porque lá no terceiro a gente vê, né, que o Chuck, a primeira vez que ele matou, tinha lá um serial killer na casa dele, e aí ele fala, né, pro serial killer, eu ajudei, não sei o quê. E é como se fosse uma passagem de manto, sabe? Um assassino ajudando a criar outro. E aí depois a gente vê, né, lá quando o Chuck tá adolescente, ele e o Ed Capuro. E é como se fosse, né, o Charles criando o Ed Capuro pra ser, né, um novo assassino, bandido, enfim. Então parece muito essa coisa, né, de passagem de manto. E eu acho isso muito interessante, porque lá no filme, o filho de Chuck, tem um momento que o Chuck fala, eu vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente qual é a frase que ele fala, mas basicamente, né, ele fala pra Glenda, que o filho, né, tem que ser assassino também, porque é algo que vai se passando de geração em geração. E aí, quando a gente assiste aquele filme, a gente pensa, né, que provavelmente aquela referência que ele estava fazendo é que a família do Chuck é toda assassina, né? Inclusive eu pensava até que os pais do Chuck poderiam ser assassinos, mas não é isso que a gente vê na série, né? Os pais dele eram inocentes e foram assassinados. Mas aí me vem a pergunta, será que isso é um furo, né, um erro cronológico, ou será que isso tem sentido? Talvez essa coisa, né, que ele falou de gerações de assassinos não seja necessariamente uma coisa biológica de pai e filho, mas sim de um assassino transformar o outro, e um fazer o outro acontecer, e isso ir passando. A gente vê, né, que desde o início da série ele tá tentando fazer o Jake virar assassino também. Então fica essa coisa na minha cabeça, né? Será que o Charles D. Ray, ele tem essa coisa, né, de querer passar de uma geração para outra, essa coisa de ser assassino? E já que ele falhou com o Jake, faria muito sentido se ele fosse agora, né, atrás do Junior. E com o Junior, ele acabasse conseguindo e transformasse um Junior em um assassino. Outra coisa que colabora muito com essas teorias são as entrevistas, né, que os atores fizeram a respeito da série, antes mesmo até, né, do primeiro episódio ir ao ar. E eu lembro que tinha uma entrevista que tava o ator, né, do Jake e o ator do Junior juntos, e o entrevistador perguntou sobre como era, né, a experiência de trabalhar ao lado de atores icônicos que já faziam parte da série do Chuck há muito tempo, né, que participaram dos filmes. E aí tinha uma pergunta que era especificamente sobre a Jennifer Tilly, que faz o papel, né, da Tiffany, a noiva do Chuck. E aí a resposta deles foi meio assim, não tão direta, né, porque eles não queriam dar nenhum spoiler, mas basicamente o ator do Jake dá a entender que ele tem pouquíssimas cenas com a Jennifer Tilly, ou até talvez nenhuma cena ao lado dela. Já o ator que faz o Junior, ele disse que trabalhou muito ao lado da Jennifer Tilly. Ou seja, né, isso significa que o Junior vai ter muitas cenas com a Tiffany. E a Tiffany, ela é parte essencial desse grande plano que o Chuck tá tendo, né, que a gente ainda não sabe o que é, mas que tá vindo aí desde Culto de Chuck, né? Porque desde aquele filme sempre tá dando a entender que o Chuck, ele tem um plano muito diabólico de vingança. E a Tiffany também, ela fala, né, sobre isso. Tem até um momento em Culto de Chuck que ela chega a ligar pro Andy, né? E aí a gente vê que eles estão com um plano muito diabólico, muito sinistro. E que o fato do Junior interagir tanto, né, com a Tiffany nos próximos episódios acaba me deixando com a pulga atrás da orelha, e faria muito sentido se ele acabasse se juntando ao culto de Chuck. Outra coisa que eu acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção é numa personagem sem nome que apareceu, né, nesse episódio, que foi uma mulher bizarra que estava lá no hospital com o filho dela, né, que é um bebezinho, que estava com a roupa que lembra muito a roupa do boneco, né, Good Guy. Eu não sei porque ela estava lá, eu não sei se aquilo foi só um easter egg, né, só uma brincadeira do diretor, mas eu acho que é bom a gente prestar atenção, porque pode acabar sendo uma coisa muito importante, né? Ela apareceu numa cena em que o Jake estava lá no hospital e chega uma bola, né, uma bola bate no pé dele e ela vai lá e pega. Eu achei que esse momento deu muito foco, assim, na cara dela. Eu achei a cara dela, assim, muito estranha, a roupa dela, assim, achei muito diferente. Não parecia ser, assim, um figurante comum. Eu achei que deu muito destaque pra ela, né? Mas sem explicar nada, como se fosse uma coisa assim. Preste atenção nisso, que isso pode ser importante. E depois, né, quando o Devon e a Alex estavam lá conversando, né, sobre o Chuck e tudo mais, a gente vê novamente essa personagem e ela tá lá, né, com o filho no colo. É muito surto, é muita loucura e só vai melhorar, né, gente? Porque finalmente os personagens antigos estão chegando na série, né? A gente vai ter esse grande crossover com os personagens novos e os antigos, e vai ser muito legal. A gente já tem confirmado, né, a presença da Tiffany
e da Nika, que elas aparecem no trailer que saiu pro 5º episódio. Eu ainda não sei se o Andy e a Kyle também vão estar no 5º episódio, ou se eles só vão aparecer a partir do 6º. Mas de qualquer forma, gente, falta muito pouco. Eles estão vindo aí e vai ser muito legal, né, ver a loucura que vai ser todo mundo se juntando, todo mundo conectando as coisas, né, que sabe. Porque cada um teve uma experiência diferente com o Chuck. Eu acho que quando todos os personagens se juntarem e conversarem, falarem sobre suas experiências e tudo aquilo, né, que eles sabem, eles vão acabar se tornando um grupo, né, muito mais forte para conseguir combater o Chuck, mas também ao mesmo tempo, né, os vilões vão estar tudo se juntando. Então eles também, né, vão conhecer melhor as suas vítimas, eles sabem as fraquezas do Andy, as fraquezas do Jake, da Alex, do Devon, né, da Nika. Então eles vão todos se juntar, né, vai ser, acho que uma batalha épica. E quando eu digo batalha, não necessariamente vai ser no sentido real, assim, físico, uma coisa, né, Vingadores Liga da Justiça, não. Mas uma batalha talvez até psicológica mesmo, né? Porque a gente sabe, né, que o pessoal que tá lutando contra o Chuck, eles não têm muita ajuda, né, das autoridades, da lei, porque eles não têm como provar que o boneco tá vivo. Então vai ser muito complicado pra eles, né, eles verem tudo aquilo acontecer, e aí ninguém acreditar neles, né, todo mundo pensar que eles estão loucos, e aí eles vão ter que resolver com as próprias mãos, né, e como eles vão fazer isso. Então vai ser uma batalha, né, nesse sentido, vai ser uma coisa mais psicológica, mais intensa, né, e deles tentarem provar que eles não são loucos, né, e tentarem derrotar o Chuck finalmente, porque é uma pessoa, né, o Charles E. Ray, que tá atormentando eles, né, e acabando com a vida deles. Então vai ser muito intenso, né, ver esse conflito. Eu acho que vai ser muito legal e a gente não pode perder, né? Então continuem vendo a série, continuem acompanhando aqui os meus vídeos, que eu tenho certeza, né, que a gente não vai se arrepender e vai ser uma jornada incrível para todo fã do Brinquedo Assassino. Até mais, gente!